Oi, hoje o livro escolhido foi... Escolhido não, né? Sorteado. É Ruth. Então hoje eu vim contar pra vocês sobre a história de Ruth. E eu terminei de ler, são 4 capítulos. É bem rápido. E assim, é minha história de conforto, tá? Porque é uma história bem rapidinha, muito bonitinha. Então como é que ela começa? Começa então com Noemi, o marido, e os 2 filhos e as 2 noras, que fala, né? Quando... Enfim, eu creio que seja isso. Eles vão pra outra cidade porque ali onde eles estavam tava sofrendo uma grande fome na época. Então eles vão pra outro lugar, vão pra Moab, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui pra não dar desinformação nessa fofoca, né? Moab. E aí, na verdade, os filhos deles se casam lá em Moab e eles se casam com 2 moabitas. Então, eles saem dessa região de Judá e vão pra Moab por causa, então, desta fome. Me fiz clara? E aí, o tempo passa e o marido e os 2 filhos vêm a falecer. Aí fica Noemi, a órfã, e Ruth. Elas ficam sozinhas, 3. E aí Noemi, ela escuta então a notícia de que a região ali de Judá voltou a dar colheitas de cevadas prósperas. Então ela pensa assim, eu vou voltar pra lá. Só que ela não quer que as noras... Noras fala? Noras, acho que é. Eu tô em dúvida se é nora. Mas ela não queria que as noras passassem por esse perrengue com ela, então ela meio que fala pra elas, olha, voltem para suas famílias, para que vocês possam se casar de novo, não vou me prender, não vou fazer com que vocês se prendam a mim. E aí Orfa diz, tudo bem, eu vou voltar pra minha família. Só que Ruth permanece ao lado de Noemi. Realmente, assim, ela se tornou uma filha pra Noemi. E ela não larga de mão, não fica sem a Noemi. E aí a gente vê aquela icônica frase que a gente vê em... Frase não, né? Aquele versículo que a gente encontra em tantos lugares. Então, que Ruth fala pra Noemi, que é: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. E algo interessante aqui é que Ruth era uma moabita, então ela tinha uma fé secular, uma fé em deuses, em outras coisas. Não na fé, ela não tinha, antes de conhecer a sogra, antes de conhecer o próprio marido, ela não tinha fé em Deus. Ela vinha de, então, uma cultura secular. E mesmo assim, ela decide abandonar tudo aquilo que ela já conhecia, né? Creio que desde a infância, e decidiu ficar com a sogra dela. Então essas duas, elas voltam para a região de Judá. E aí começam os burburinhos, né? Olha, Noemi voltou, Noemi voltou. E aí Noemi pede para que chamem ela de Mara, porque devido às circunstâncias que ela havia passado durante a vida dela, ela disse que ela se tornou amarga. E aí, tá bom, elas chegam lá, só que são 2 mulheres vivendo sozinhas. E o que elas vão fazer pra sobreviver? Aí a Noemi, ela diz pra Ruth, então, procurar alguma plantação de cevada. Acho que posso falar, alguma plantação de cevada para que ela conseguisse catar pelo menos aquilo que caísse fora dos bacios. Não sei se eles colhiam com bacios, creio que sim, assim, sabe? Cestos. Aquilo que caísse fora, que ela conseguisse pegar alguns para que elas conseguissem se alimentar. E aí a Ruth vai até a plantação de Boaz. Que homem, hein? Boaz, hein? E aí ela começa a trabalhar lá, assim, não trabalhar, ela fica lá pegando o que sobra, basicamente, e aí Boaz percebe ela ali no meio, e ele reconhece o que ela fez, né, pela sogra. Então, e aí ele fala, ele é muito gentil em relação a ela, mesmo ela, porque imagina o tanto de preconceito que ela estava sofrendo por ser de outra cultura, de ser de outro lugar, por ter sido criada de outra maneira. E aí, ele a trata com muito carinho, muito amor, e isso alegra o coração dela. Aí ele fala que não é pra ela pra ir pra outro lugar, que é pra ela realmente continuar ali,
para ela continuar colhendo as cevadas que caíssem por ali. Ele até aconselha alguns dos seus empregados a deixar que mais quantidades de cevadas fossem deixadas para que ela pudesse recolher e ter para ela. Então, assim, ele realmente foi um homem muito gentil com ela. E dava de comer, dava de beber a ela para que ela não se cansasse, não passasse mal. E aí ela viveu desta maneira por um tempinho, assim, deu a entender que por um tempinho ela ficou vivendo desta maneira, só que aí Noemi percebe, mulher, você precisa casar, eu preciso achar um homem pra te, né, honrar como uma mulher. Então, ela dá a sugestão, inclusive algo que eu esqueci de mencionar, é que Boaz, ele era parente delas. Então, tinha esse parentesco e na Bíblia, né, a gente vê em Levíticos leis que comprovam não, mas que exigiam que algum parente homem sempre tomasse conta de uma viúva, de alguém que ficou desamparada. Era uma lei que Deus instituiu já em alguns livros atrás, que eu ainda não vim comentar sobre, mas já era uma lei. Então, ponto final, eu não tenho mais o que acrescentar. E aí, ela dá a sugestão, Noemi dá a sugestão pra Ruth, e a Ruth diz que fará como ela pedir. Mas a sugestão era que seria uma festa da cevada, e aí ela pediu pra que Ruth esperasse até que Boaz fosse se deitar. E quando ele fosse se deitar, ela tirasse a coberta dos pés dele e se cobrir, e tipo, meio que deitasse sobre os pés dele, ela mesma aquecendo. Porque aí ele ia sentir o frio de estar com os pés destampados, basicamente, creio eu. E aí ia encontrar com ela. E aí ela fez isso, ela esperou até que a festa terminasse, até que ele fosse se deitar, e foi lá, ela se debruçou diante dos pés dele, enquanto ele ainda estava adormecido. E eu sei que pode parecer algo... talvez seja uma coisa minha, mas é que a gente tem uma mente mais já deturpada, não sei, uma mente mais maldosa, meio vulgar, né, do que as coisas são. Só que ali eu fui pesquisar, né, porque eu tive curiosidade, assim, e pode parecer estranho pra gente nessa cultura que a gente vive, mas na cultura hebraica, naquela época, isso tinha um significado que era profundo e era respeitoso. Assim, não era algo sensual ou imoral. Ali, ela quis reproduzir um gesto de simbólico de humildade, submissão, um pedido de proteção e de cobertura da parte dele. É como se ela estivesse dizendo que ela estava sob a proteção de Boaz e estivesse, assim, perguntando, né, se ele poderia cuidar dela, resgatá-la também. Então, por isso que talvez, né, na verdade, eu pelo menos escuto muito que Boaz foi um resgatador, ele foi o resgatador dessa família, né? E aqui na palavra também vai falar que ele foi o resgatador. Então, aí ele vê aquela cena, a princípio ele nem reconhece que é Ruth, mas aí ela se apresenta diante dele, ela fala, olha, eu sou sua parente e eu quero que você me proteja. E aí ele fala, ele é muito, muito amável, assim, porque ele diz, com toda certeza eu vou fazer isso, mas tem um porém, porque tem um na linha de sucessão, acho que eu posso dizer, que ele tem mais direitos sobre você do que eu. Era um parentesco mais próximo. E então ele fala, olha, eu vou conversar com ele, mas se ele rejeitar, porque era direito dele, né, desse parente que era mais perto, Elimeleque, acho que, olha só, já esqueci o nome, Elimeleque, creio que seja. E aí ele então fala, né, que primeiro ele tem que oferecer essa vaga para esse parente que é mais próximo, e caso ele recusasse, ele com toda certeza se casaria com ela e resgataria a família dela. Então ele vai assim, ela volta para casa, e algo que eu acho muito interessante, que eu vou até ler essa parte do versículo, eu acho que uma coisa que chamou minha atenção mesmo, é que ele diz então que ele vai atrás disso, que ele vai
buscar resolver isso, conversar com o homem, né? E aí, Ruth volta pra casa naquela madrugada. Ele pede pra ela ir embora pra que não a vejam como uma mulher, né? Pra que não consigam criar ideias erradas do que estava acontecendo lá. Então ela volta pra casa, encontra com Noemi, e aí Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere pra ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Tipo assim, sabe? É isso mesmo. É isso mesmo, homem é pra resolver problema. Homem é pra resolver problema. E olha aqui, gente, ele não vai descansar até resolver isso. Ele não vai descansar. Este assunto. Ainda hoje ele resolveria. Ainda hoje ele não ia ficar prorrogando isso, jogando pra frente, empurrando com a barriga. Não. Elas sabiam que ele era um homem direito, um homem honesto, um homem que, se ele falou, um homem de palavra, porque se ele falou, ele iria cumprir, ele iria fazer. Então, a gente vê no próximo capítulo, né, no capítulo 4 de Ruth, a gente vê que ele vai de encontro com esse parente mais próximo, e ele primeiro começa falando sobre as terras, né, da família, e que ele pode comprar. Então, o parente, claro que se interessa, fala, eu compro. Só que ele acrescenta o adendo de que tem que se casar com a viúva. Aí ele já fica, não quero, pode dar problema pra minha herança. E aí, então, Boaz sai de lá, pega aquela mulher, casa com ela, engravida aquela mulher e, meu Deus do céu, e dá tudo certo. E aí ela tem um filhinho, aí Noemi fica feliz da vida. Então, assim, que linda, né, essa história. É uma história de conforto minha, honestamente. E aí, algo que eu acho super, super interessante, além do fato de ter o nome de Ruth, esse livro, é que Boaz e Ruth estão na linhagem de Davi, que, né, posteriormente viria a ser a linhagem de Jesus. Eles foram pais de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Não é incrível como Deus opera as coisas? E ela era de uma cultura, de uma região que tinha uma cultura completamente diferente das quais a própria Noemi carregava. Mas a Noemi, que era uma estrangeira na cidade de Ruth, e depois a Ruth se tornou uma estrangeira na terra de Noemi, mas ela não teve medo de ir para um novo lugar, entendeu? Ela não teve medo de abandonar a, a vida que ela levava e seguir com com a sogra dela. E eu acho tão interessante isso, porque eu fico pensando o que será que ela sentiu? O que será que ela já sentia naquele momento em que a sogra disse: vocês podem partir, eu vou ficar sozinha agora. E ela disse: não, eu vou ficar com a senhora, não tem mais, eu vou ficar com você. Eu fico pensando, tipo, o que será que comoveu ela tanto a ponto de deixar aquilo que ela conhecia desde sempre para abraçar o novo. E olha só como a vida dela foi completamente transformada. A vida dela está num livro que perdura por séculos e séculos e vai continuar perdurando porque a palavra de Deus não muda e ela não morre. Então, assim, olha só. De alguma maneira, Deus já estava trabalhando nela naquele momento. Deus já estava trabalhando. E às vezes a gente vê pessoas desviadas ou pessoas distantes de Deus ou pessoas que não conhecem a Deus, e a gente vê que de passo em passo, assim, a vida delas claro que existe o livre-arbítrio, mas de alguma maneira, às vezes os passos dessas pessoas são guiadas por Deus, assim, mesmo que silenciosamente, ou mesmo que de maneira discreta, que a gente nem repare, mas olha isso, né? Eu fico fascinada, assim. É uma história de conforto que eu tenho quando eu preciso ler alguma coisa pra ficar, assim, com o coração quentinho. Eu amo ler Ruth. É maravilhoso. Enfim, esse foi o livro de hoje. Ontem, que eu fiz a primeira leitura, que foi Esther, era 27 de maio e hoje é dia 28 de maio. Só que os vídeos, sabe como são, né? Eles vão lançando lá pra frente. Vai sair certo em julho esse aqui. Então tá, beijo.